Você já imaginou se ganhasse um sistema onde você consegue pontos fazendo as pessoas sentirem ódio de você? E você teria coragem do Prota de fazer as garotas mais gatas sentirem ódio dele? Mas isso aconteceu com o nosso protagonista, que ainda por cima era cercado pelas mais tops. É claro, pessoal, também venho pedir humildemente a quem ainda não está inscrito no canal para que se inscreva para estar fortalecendo. E caso gostarem e quiserem uma continuação, comentem aí. E mete aquela bala no like. E se tu quiser ter uma proximidade maior aqui com a galera do canal e eu também, entre no servidor do Discord. A gente joga por lá e conversa bastante. Vem fazer parte dos Guardiões de Rivia. Tamo junto, agora bora pro vídeo. Era tarde da noite. Em uma cama de solteiro estreita, alguém dormia inquieto. De vez em quando, essa pessoa se cobria com um cobertor obviamente muito pequeno e curto. O herói, um jovem com chifres vermelhos, se mexia murmurando e reclamando durante o sono sobre como a cama era estreita e desconfortável. O fato é que o Prota era muito alto e as suas pernas compridas demais, que mal chegavam ao meio metro, e nem cabiam no cobertor. Debaixo do cobertor, o herói se virava e revirava dormindo sem abrir os olhos. Seus pensamentos vagavam pelas memórias do passado, quando de repente ele ouviu uma voz que claramente pretendia perturbar o seu sono. Assim que os seus pensamentos voltavam a como ele se encontrara naquele mundo de cavaleiros, uma voz alta que se transformava em grito perguntou-lhe se ele havia visto a hora e por que ainda não estava na cama, questionando se precisava de um convite especial de uma certa tia. Na porta estava Yuli, conhecida como uma artista marcial de segundo grau e, aliás, a melhor aluna de sua escola. Ela era uma mulher muito atraente e a aparência doce e inocente de Yuli era enganosa na verdade. Ela perdia paciência e quase explodia ao tentar se comunicar com o Prota. Quase furiosa em um acesso de raiva, Yuli bateu na parede e perguntou se o protagonista realmente considerava filho de alguém, já que se permitia comportar desse jeito. Ela também tentava descobrir por que aquelas flores eram tão vermelhas, gritando freneticamente. Esta cena barulhenta e dramática se desenrolava nas proximidades da cozinha, onde uma atraente garota um tanto quanto mais velha, Yuna, estava ocupada cortando vegetais. Yuna era uma lutadora de quarta categoria da Ordem Centurião, e ela estava claramente de bom humor naquele dia e não podia deixar de sorrir. Ela tentava raciocinar e acalmar Yuli verbalmente, mas talvez um bolo quente e pães recém-assados fossem eficazes contra isso. A sábia Yuna pedia a Yuli para ser mais tolerante com Kinyu, pois ele era o seu irmão, mas a garota não queria ouvir nada sobre aquele irmão e rejeitava a ideia de qualquer relacionamento entre eles, dizendo que o Prota era inimigo delas. Kinyu parecia não ouvi-la, ele se sentou do outro lado da mesa e almoçou em silêncio. Yuna ainda tentava em vão acalmar a irracível Yuli, mas ela se recusava a permanecer em silêncio. No final, Yuna mandava Yuli para as aulas adicionais à tarde, e o Prota mergulhava em memórias sombrias internamente, concordando com as palavras de Yuli e acrescentando para si mesmo que não era apenas o seu inimigo, mas também o assassino do marido de Yuna. Talvez o jantar com seus entes queridos não fosse o melhor momento e lugar para memórias tristes e dramáticas, mas a memória transportava o protagonista a 11 anos atrás, para o momento em que as portas do salão se abriram e multidões de demônios saíram por elas. Um número incrível deles e o Império teve que se unir para expulsá-los. A unificação deu frutos e o inimigo foi derrotado, mas a vitória não foi tão fácil. Todos esses pensamentos e lembranças agora giravam na cabeça de Kinyu, de 18 anos. Um descendente desse mesmo bicho que, no entanto, não parecia tão mal de forma alguma, exceto pelos chifres vermelhos entre cabelos escuros que traíam sua origem do submundo. Depois de terminar o almoço, Kinyu levantou-se da mesa, quando de repente algo sibilou alto em seu ouvido e bateu em sua cabeça com um som nauseante de vidro quebrando. Um copo jogado com precisão por Yuli acertou a cabeça do protagonista. Ela não conseguia se acalmar e continuava a explodir em xingamentos, não só contra o Prota, mas também contra o Império que, em sua opinião, não deveria ter aceitado de braços abertos uma prole tão diabólica. Havia tanta raiva e ódio naquela menina que o desejo de morrer talvez fosse a palavra de despedida mais afetuosa para Kinyu, mas ele mantinha um silêncio paciente e não se rebaixava a ameaças e insultos mútuos. Yuna claramente se sentia desconfortável e envergonhada pela atitude de Yuli, mas acariciou seus cabelos e tentou acalmá-la, porém tudo foi em vão. Encontrando-se sozinho, Kinyu relembrou todas as palavras terríveis ditas por Yuli. Embora ele concordasse internamente que ela tinha o direito de ficar com raiva, afinal era uma vingança pelo assassinato de seu pai. Havia certas coisas com as quais ele não conseguia se conformar. Deitado no travesseiro, ele refletiu sobre como as pessoas nunca ousavam lidar pessoal e diretamente com ele, por mais ódio e raiva que sentissem. Com pensamentos obsessivos, Kinyu cobriu o rosto com as mãos e se perguntou o que aconteceria, e o que estava reservado para ele dessa vez. Ele se questionava se o sistema deveria despertar novamente ou se as coisas seriam diferentes dessa vez. Claramente ansioso, Kinyu não conseguia encontrar um lugar para si mesmo e seus pensamentos o atormentavam repetidamente em círculo e as perguntas permaneciam sem respostas. De repente, foi jogado na cama e começou a olhar ao redor. Perplexo, viu uma inscrição brilhante diante de seus olhos, que dizia que o sistema estava ativo. Em seguida, uma mensagem informava que ele poderia melhorar as suas habilidades usando a energia de seus oponentes, mas no momento não havia oponentes disponíveis. Ele se perguntava se aquela realmente era sua habilidade, e depois teve uma pergunta mais lógica sobre por que ele deveria fazer essa
essas tarefas domésticas e o seu propósito era muito maior. Acontece que, em uma vida passada, Kim-Yu foi espancado e hospitalizado e após esse confronto com outro paciente, morreu de hipóxia. Ao saber de uma notícia tão surpreendente, Kim-Yu saiu da sala e olhou ao redor, percebendo que não havia quase ninguém em casa, exceto ele e a tia Yuna. Ele pensou que era uma sorte, pois se Yuli estivesse ali, não perderia a oportunidade de bater nele, e Yuna se limitaria a uma reprimenda. O prota notou sua tia na cozinha e ela estava de costas para ele e parecia não notar enquanto ele se esgueirava por trás dela, com a intenção, obviamente, de assustá-la e testar o seu sistema. Faltavam apenas 3 passos para ele assustá-la quando Yuna se virou abruptamente com uma faca nas mãos. A faca não só parecia muito assustada, mas também ficou perigosamente perto do prota, que recuou assustado com pânico nos olhos. Tia Yuna parecia surpresa ao ver o protagonista e perguntou o que ele estava fazendo ali com um sorriso, sem pressa de afastar a faca do pescoço dele. Ela sugeriu que o prota provavelmente queria ajudar, mas a ajuda dele não era necessária e mandou ele descansar um pouco. Nesse momento, o sistema piscou em vermelho bem diante dos olhos do protagonista, alertando para um crescente ódio extremo contra o anfitrião. Os números saltavam de 103 para 112 e o ódio disparava. O protagonista perguntou se isso significava que a tia Yuna o odiava muito. Mesmo que fosse verdade, ele não demonstrou nada externamente. Kim-Yu sorriu como se nada tivesse acontecido, mas de repente se abaixou e colocou as mãos no joelho, tentando se acalmar e recuperar o fôlego. Ele estava dilacerado por sentimentos confusos e a sua expressão facial não conseguia esconder as suas emoções internas. Os seus olhos o denunciavam, indiferentes ao que a tia pensaria. Yuna seguiu Kim-Yu com um olhar indiferente enquanto ele corria abruptamente para o seu quarto. Após fechar a porta e se encontrar na penumbra de seu quarto, o protagonista pensou novamente nas palavras de sua tia e ficou surpresa com o nível de energia que isso realmente causava. Se perguntava quem ela era, se era uma pessoa de 2 caras, ou uma louca, ou também um lobo em pele de cordeiro. E repassando essas opções em sua cabeça, a imagem de Yuna com uma faca continuava a assombrá-lo. O prota estava com as mãos no rosto e um sorriso inocente, quando de repente os seus pensamentos sobre a tia foram interrompidos por uma placa azul que apareceu bem diante de seus olhos, mostrando a quantidade de poder acumulado de diferente tipo. Ele se esqueceu por um momento da questão sobre a sua tia e não conseguiu conter a sua alegria ao ver que recebeu muitos pontos de poder. Lembrou-se do ditado que o que não matava nos tornava mais fortes. No entanto, esses números não eram muito suficientes. Kim-Yu decidiu que precisava aumentar a sua força física e o sistema começou a carregar. Porém, ele já estava perdendo a paciência quando de repente viu um aviso de que os pontos de energia não eram suficientes para aumentar a força física. Foi aí que ele descobriu que para passar do level 22 para o nível 23 de força precisava de 1000 pontos, porque a cada nível o custo de atualização aumentava. E ele se perguntava de onde conseguiria tanta energia. De repente teve uma ideia, pois se talvez devesse chamar a atenção da sua tia mais umas vezes. Mas logo percebeu que essa ideia só seria boa se ele quisesse morrer nas mãos dela. Quase desesperado, o prota pensou em desistir dos seus planos, pois não conseguia encontrar uma outra solução. Enquanto isso, Yuli estava completamente alheia nos tormentos de Kim-Yu. Estava sentada calmamente em seu quarto, trocando de roupa sem esperar nenhum convidado. Parece que o prota entrou no quarto da garota sem bater e ele estava muito ocupada trocando de roupa. Ele claramente entrou na hora errada e a garota foi pega de surpresa, envergonhada e ao mesmo tempo com raiva, tentando se cobrir com as roupas, pois estava numa enrascada. No entanto, o protagonista não parecia envergonhado ou ocupado, percebendo que Yuli não estava com muita raiva ainda. Yuli tentou protestar, mas o protagonista interrompeu dizendo que ele tinha tudo o que ela tinha. Ele mostrou orgulhosamente seus bíceps esculpidos e tonificados, brincando, dizendo que ela era musculosa. Ele continuava sorrindo e não prestava atenção às ameaças de Yuli, que pronunciava seu nome com muita raiva. A garota gritou furiosamente e lançou seus punhos contra o prota. O primeiro golpe acertou seu estômago, e ele nem podia imaginar que a garota tinha tanta força assim. Enquanto isso, uma inscrição apareceu diante dos olhos do protagonista, dizendo que a raiva era usada em unidades de energia consumidas. Mesmo assim, ele continuava provocando Yuli, zombando dela como se nada tivesse acontecido. A garota, enfurecida, ameaçou acabar com o garoto arrogante naquele instante. Ela chutou Kim-Yu com um ataque de raiva e o nariz dele começou a sangrar, e o prota continuava lutando furiosamente. E exausto e machucado no chão, estava impressionado com o tamanho e poder da garota. O sistema deu outra notificação: raiva acumulada de 500 unidades de energia consumidas. Então ele viu alguém chamando por seu nome por trás. Yuna estava surpreso ao ver Kim-Yu no quarto da filha tão tarde, mas não tinha forças para se levantar. Kim-Yu percebeu o ódio que ela sentia por ele, mesmo que Yuna escondesse bem os seus sentimentos. A energia aumentou drasticamente de 114 para 444 pontos. O prota, sem revelar nada, concordou com a tia que já era tarde e que era hora de nanar. Com a voz calma, ele desejou boa noite à tia, mas pensou consigo mesmo que precisava sair dali o mais rápido possível. Confusa, Yuli perguntou à mãe se Kim-Yu realmente estava brincando, mas Yuna não sabia nem o que responder. E o prota, por outro lado, não tinha intenção de dormir. Ele pegou uma faca aparentemente planejando algo, mas não sabia ao certo o que era. Seu entusiasmo aumentou ao ver os números dos sistemas que indicavam que a sua força física era de 24, a sua força mental era de 15 e seu nível de combate era 11. Satisfeito, o protagonista simplesmente adormeceu. Na manhã seguinte, Kim-Yu foi para a escola caminhando
caminhando atrás de Lee, que estava feliz com a sua mochila nas costas. De repente o prota sentiu seus instintos ficarem mais aguçados, embora não soubesse exatamente o que era. Ele correu para a frente, guiado por seu instinto, e se viu cercado por uma multidão de pessoas apressadas. Os números azuis do sistema piscavam diante de seus olhos e ele percebeu que estava no epicentro de uma fonte de energia. O prota pensou que só poderia contar com a ajuda de seus camaradas leais e concluiu que a escola era um verdadeiro campo de energia. Ele exclamou isso para si mesmo enquanto o sistema revelava um funil de energia ao seu redor, invisível para Lee, que observava curioso, sem entender de onde vinha o entusiasmo do protagonista pela escola. Enquanto caminhava pelo corredor do colégio, o protagonista ouviu alguém chamá-lo. Surpreso, ele se virou e viu Zoyura, o seu professor, que expressou surpresa por ele finalmente ter decidido ir à escola, já que antes ele evitava até o lugar. Antes que o prota pudesse responder e tranquilizar a professora sobre a sua saúde, o sistema alertou sobre um aumento de hostilidade e energia, somando mais de 55 pontos. Zoyura, na verdade, fingia uma atitude gentil, o que o protagonista percebeu de imediato. E observando um grupo de alunos lidando com o ciúme, o prota concluiu que o plano em segundos era um plano que certamente não agradaria os alunos. Então, de repente, o protagonista caiu ao chão. Em frente à professora, o rosto do prota alcançava justamente ela. E ela claramente não esperava por essa situação, mas o aluno aparentava estar doente e era prontamente oferecido para ser levado à enfermaria, embora pelos braços da professora. No entanto, seu plano deu muito certo, despertando a ira de um colega rival que buscava a mesma atenção na escola. Furioso ao presenciar a cena, o rival se irrita enquanto o aluno tenta se justificar, alegando que não estava doente, mas sim apaixonado pela professora. Essa confissão surpreende a professora e rapidamente o alerta de hostilidade é emitido pelo sistema, aumentando os pontos de energia do aluno em 55, confirmando que seu ardiloso plano funcionou. Os rivais, confusos e frustrados na disputa pela atenção, parecem planejar algo. Com o cair da noite, as aulas se encerram, e apesar da liberdade que o fim das aulas traz, o aluno decide não ir para casa, mas esperar por um desafeto que logo passará. Ele reflete que apesar de tudo, o dia não foi tão ruim, dada a energia que ele conseguiu extrair. Enquanto isso, o protagonista ouvia vozes de adolescentes ao fundo, um dos quais sugere um ataque em grupo. O aluno, surpreso mas preparado, enfrenta a represália pelo confronto anterior. Subitamente, sua visão é obstruída por um saco colocado em sua cabeça. E lá ele e os agressores, no entanto, não esperavam serem eles mesmos vítimas dos novos truques do aluno. Os golpes certeiros pareciam flutuar em suas mãos, proporcionando ao aluno um prazer imenso na luta que não via tempos que sentia. Os agressores, desorientados pelos golpes rápidos dos punhos e joelhos, são lançados ao chão como se fossem sacos de batata. E apesar da desvantagem de ter um saco na cabeça, o aluno habilmente derrota os seus oponentes. E o Lee, passando pelo local, imediatamente percebe que a confusão é obra do seu irmão e corre em direção ao combate, gritando que só ela deveria lutar contra o cara. Desconhecendo quem entrava na luta, o aluno reconhece a voz de Lee e fica surpreso ao pensar que ela decidira ajudá-lo. E o Lee, talvez superestimado sua força, é rapidamente derrubado após um golpe certeiro, caindo dolorosamente no asfalto. Enquanto isso, o aluno continua sua vingança e apesar dos criminosos não parecerem mais ameaçadores, eles jazem no chão, humilhados e gemendo de dor. O cara finalmente notou Yuli, que naquele momento tentava desajeitadamente se levantar. Ele se perguntou se ela realmente estava pronta para enfrentá-la, mas ao mesmo tempo não permitiria que outros fizessem isso, mesmo que tia Yuna não descobrisse. Um pensamento atormentava Kim Yuna naquele momento, mas logo foi substituído pela preocupação com Yuli. Machucada, espancada, ela realmente não estava no seu melhor momento. Tinha escoriações no rosto e suas roupas estavam praticamente desleixadas. Após examinar Yuli cuidadosamente e ter certeza de que sua vida não estava em perigo, o prota deu um suspiro de alívio. Observando o rosto da garota com ansiedade, o protagonista sentiu-se confuso, pois apesar das palavras rudes de Yuli, ela não tentou salvá-lo e protegê-lo, mas também demonstrava preocupação com o coitado. A maioria de seus colegas de classe não conseguia compreender essa situação, e o protagonista repetia em sua mente todas aquelas palavras que tantas vezes ouvira de Yuli e não conseguia acreditar que ela tinha corrido tão bravamente para lutar por ele. De qualquer forma, era hora de voltar para casa, e o protagonista colocou Yuli em seus braços e durante todo o caminho para casa continuou pensando em como ela era estranhamente imprevisível. Kinyu se preocupava com o que sua tia diria ao ver o estado que Yuli voltou para casa, e sem pestanejar, Yuli contou a sua mãe que havia cometido alguns erros no treinamento. Kinyu estava seguro e salvo mais uma vez. Os dias seguintes foram calmos e tranquilos para Kinyu, mas ele continuava a ganhar pontos extra de energia na escola, incitando o ódio entre os colegas de classe. Por exemplo, ele zombava das garotas, divertindo-se com a forma como elas reagiam às suas piadas e com o quanto ficavam irritadas. A hostilidade crescia, assim como seus pontos de energia. Não eram só as meninas que se irritavam. O diretor, por exemplo, ficou roxo de raiva quando o protagonista anunciou descaradamente que havia trazido um creme para queda de cabelo para ele. Briga com os colegas substituíam a corrida noturna e mantinham o menino em boa forma, além de aumentar a sua energia. Passou-se uma semana e uma manhã, e ao chegar à escola, o protagonista percebeu que algo estava estranho. As aulas haviam sido canceladas e ele ouviu sons familiares. Lembrou-se de que hoje era a competição da Liga do Ensino Médio do Distrito Norte. Pensando que poderia lucrar com isso, correu em direção à sala onde acontecia a competição. Muitas pessoas estavam reunidas e o protagonista
percebeu que poderia obter mais pontos de energia. Ele estranhou quando viu a multidão gritando o nome de Yuli e torcendo por ela. Viu Yuli no centro da sala lutando bravamente. No entanto, seu oponente era mais forte e naquele momento a garota estava perdendo. Após um golpe poderoso, Yuli foi jogada no canto oposto do corredor e o protagonista correu em sua direção e a segurou em seus braços. E ela estava gravemente ferida com os olhos fechados, suspirando de dor. Kenyu finalmente viu o oponente de Yuli, Bai Yaoi, parado num ringue com um olhar orgulhoso segurando uma arma. Bai Yao já se sentia vencedor e zombou da garota, dizendo que ela nunca poderia ser filha de um cavaleiro da Ordem do Centurião para ser tão fraca. Kenyu ficou muito alarmado com a condição de Yuli e não conseguia acreditar que ela, tão forte e habilidosa no treinamento, pudesse estar tão ferida. Na manhã seguinte, o tempo estava surpreendentemente ensolarado e agradável e os habitantes da casa da família Yu estavam cuidando de seus afazeres. O protagonista estava prestes a sair quando ficou surpreso ao ver Yuli vestida com uma fantasia de cavaleiro. Ele se perguntava se era um dia especial ou se ela simplesmente decidiu causar sensação na escola vestindo uma fantasia de cavaleiro. Mas ela pediu para o protagonista não se interromper na vida dela, o que parecia que ele era o único na escola que não sabia de nada, pois agora ela poderia se juntar aos cavaleiros também. O prota ainda não entendia, mas pensou sobre isso, e a tia havia estabelecido um limite de idade estrito para Yuli. De repente ele mudou de ideia e concordou com as finais para selecionar um representante de classe que seriam realizadas na escola Izão. A professora Zuyura apresentou os competidores. Um deles era Yuli, a herdeira do chefe dos cavaleiros e estudante do segundo ano do ensino médio, e o outro era Bai Yao, herdeira do Comp, também estudante do segundo ano. A batalha começou e Yuli decidiu atacar primeiro, gritando para ter cuidado, e brandiu sua espada em direção ao inimigo Bai Yao. Ele não esperava por aquilo e foi pego de surpresa, mas conseguiu bloquear e desviar do golpe de Bai Yao, amaldiçoando quando o segundo golpe de espada de Yuli não demorou a chegar. Ele exclamou sobre a sua armadura mágica, aparentemente confiando nela enquanto segurava sua arma com firmeza e confiança. Yuli já se preparava para o terceiro golpe com a sua espada, parecendo aproveitar o prazer e a excitação da batalha, sentindo claramente força e poder em si mesma. Bai Yao reuniu forças e decidiu que era o momento perfeito para contra-atacar, com os olhos brilhando de determinação. Perguntava se realmente esperava superar um futuro cavaleiro em velocidade. Com essas palavras, Yuli superou seu oponente e atacou novamente com a sua espada, dizendo que não deveria esperar que ninguém jamais fugisse dela. Mas Bai Yao respondeu que estava trapaceando e que não conseguia fugir. Yuli ainda provocava, dizendo que a pessoa estava trapaceando e que não iria conseguir fugir de forma alguma. Tentou esquivar, mas o golpe de Yuli acertou o alvo. Yuli reuniu suas forças para um golpe característico, saltou alto e desferiu um golpe poderoso em Bai Yao. O oponente foi derrotado e literalmente pregado ao chão sem sequer tentar se levantar, e o seu humor brincalhão desapareceu por completo. Deitado ao chão, Bai Yao tentou pigarrear após a batalha, parecendo até querer dizer algo, mas não tinha forças. Yuli se aproximou e ficou ao lado dele, adotando uma pose orgulhosa e triunfante, como vencedora. Ela tinha certeza de que a vitória e o título eram dela. Zhao Yuran se aproximou dos rivais e estava pronto para anunciar oficialmente o vencedor, e a professora iniciou então seu discurso declarando Yuli como vencedora. A garota ficou majestosamente ao lado, sentindo-se numa onda de triunfo sem perceber que Bai Yao a olhava fixamente. Durante todo esse tempo estava acumulando forças para um golpe decisivo e uma fração de segundo se levantou abruptamente. Correu para a frente e desferiu um golpe esmagador nas costas de Yuli. Yuli não esperava, por isso a sua espada caiu de suas mãos, e Bai Yao declarou triunfante ser o vencedor. A escuridão da noite reinava na casa e apenas o gato enrolado nos degraus da escada ouvia fragmentos de conversa e as vozes de duas mulheres, Tia Yuna e a professora Zhao Yuran. As duas estavam sentadas no sofá conversando sobre a luta, e Zhao compartilhou que gostaria de retirar Bai Yao da competição, mas a escola insistiu que a competição continuaria e terminaria no dia seguinte. A professora explicou que Bai Yao não foi autorizada a se retirar da competição e que a única opção seria transferir Yuli para uma outra instituição de ensino, a pedido dela, mas Yuli tinha que vencer essa luta e insistiu Yuna. Zhao Yuran tentou se opor, dizendo que não podia mudar as regras, mas Yuna, acendendo um cigarro, lembrou que o título de centurião, outrora glorioso, estava proibido de ser mencionado há 10 anos. O cigarro queimava na boca de Yuna, que com indiferença por cima dos óculos perguntou se Zhao Yuran havia feito tudo o que podia para ajudar, ao que a mesma culpou a escola, dizendo que se não fosse pelo regimento que lutou tão desesperadamente no campo de batalha há 10 anos, não poderiam contar com o céu pacífico sobre as suas cabeças. Zhao Yuran lembrou sua promessa a Yuli, pois se ela assumisse o posto de representante da turma, faria tudo ao seu alcance para ajudá-la a entrar na ordem. Yuna concluiu tristemente exalando fumaça de cigarro, e ela não suportava a ideia de sua filha ser um fracasso, pois tinha esperanças completamente diferentes para a coitada. Em qualquer caso, Yuna foi até Zhao Yuran para uma conversa honesta e franca, e a professora se preparou para ir para casa. Antes que Zhao pudesse cruzar a soleira da casa dos Yu, Qin Yu apareceu e se ofereceu para acompanhar a professora até sua house. Zhao Yuran ficou constrangido e não esperava tal convite do prota, mas aceitou e agradeceu ao garoto pela ajuda. A conversa estava acabando e eles já haviam se aproximado da casa de Zhao Yuran, quando de repente o prota se atreveu a fazer uma pergunta, perguntando se Bao e
fosse representante dos alunos antes do ensino médio, o que aconteceria? Com uma amargurada voz, a professora respondeu que infelizmente ele ainda seria o representante indiferente de qualquer circunstância. Essas eram as regras e se ninguém derrotasse Bayal até amanhã, o título seria completamente dele. A professora fica preocupada com a curiosidade do protagonista, mas garante que só fará pensando no bem dos seus colegas. Os olhos do protagonista brilharam com intensidade enquanto imaginava a batalha entre Bayal e Yuli, mas ainda não compartilha esses pensamentos com Zhao Yuran. No final, apenas comenta que isso ajudará a unir as classes, uma frase que deixa Zhao Yuran perplexo sem entender o que o protagonista quis dizer. Chega a manhã do dia seguinte, o dia decisivo que determinaria o futuro de Yuli. Bayal já estava desfrutando da sua posição de vencedor, exibindo uma expressão de triunfo e sonhando com como as universidades lutariam por ele. Em seus sonhos, ele já estava no topo, cercado de luxo, dinheiro e sucesso, sem se importar com seus colegas, pois não os vê como concorrentes. O voo de fantasia de Bayal é interrompido pela voz alta de Qin-yu, que entra na sala de aula e de maneira insolente pergunta se o herdeiro estava presente. Bayal congela em sua mesa, surpreso pela ousadia do prota. Acostumado a ser respeitado e temido, Bayal se irrita e grita com raiva perguntando quem ousava falar assim com ele, e só podia ser um perdedor. Mas o protagonista responde calmamente que poderia lhe chamar do que quisesse, e caminha até a mesa de Bayal. Os colegas de classe curiosos sussurram que nunca viram algo assim antes e antecipam uma cena emocionante. Sob o olhar curioso de Bayal, o prota declara que veio desafiá-lo, e Bayal ri confiante da desigualdade de forças, pois Qin-yu tem o nível de força 11 enquanto ele tem apenas 2.7. Sem hesitar, Bayal aceita o desafio, sentindo que estava no controle da situação. Qin-yu, com um movimento rápido, agarra a cabeça de Bayal e abate no chão com força, dizendo que ele deve primeiro se curvar de uma forma educada. O prota estava satisfeito com a falta de resistência de Bayal e seus pontos de energia aumentam. Zhao Yuran entra na sala alarmada, pois sabia que o protagonista com seu nível de força poderia matar Bayal com um único golpe. No entanto, já era tarde demais para intervir. Os rivais já estavam no ringue e as regras proibiam interferências após o início da batalha. Zhao Yuran pensa em ajudar Bayal em caso de extrema necessidade. Bayal, segurando a sua arma, ameaça o protagonista, dizendo que depois da batalha será tarde demais para implorar ajuda. E o prota, vestindo apenas a camisa e calça, diverte Bayal, que zomba de sua pobreza e falta de uniforme completo. As provocações não afetam o protagonista, que acha seu oponente muito falador. Indignado, Bayal se reúne energia para atacar, ameaçando o protagonista com palavras destinadas a provocá-lo. Bayal se vangloria de suas habilidades de ataque e defesa, afirmando que poderia facilmente enfrentar Yuli e derrotar Qin-yu em pouco tempo. No entanto, enquanto ele está ocupado se gabando, o prota, com um golpe forte e preciso, quebra a arma de Bayal, que se parte em pedaços. O punho de Qin-yu voa direto para o rosto de Bayal, deixando completamente confuso. Bayal nem tentou se defender e as opiniões da multidão que assistia à luta estavam divididas. Alguns admiraram a força do protagonista, enquanto outros apoiavam Bayal e não acreditavam que aquilo fosse o fim. Qin-yu desferiu o golpe final e decisivo, acompanhado de palavras de despedida, desejando que Bayal fosse mais humano em sua próxima vida. Parecia que o prota estava possuído por bichos e os seus olhos queimavam com um fogo vermelho esquisito e os seus punhos não mostravam piedade. Cada golpe poderia ser fatal, e finalmente Zhao Yuran decidiu intervir para parar a judiação. Ela gritava ao protagonista que ele havia ganhado e que deveria parar, mas o prota, tomado pela excitação da batalha, não deu ouvidos. E a professora continuava insistindo que o protagonista iria mandar o cara de vala. Ela estava desesperada e começou a ameaçar o prota, dizendo que a tia e a irmã dele seriam levadas a um tribunal militar se Bayal morresse. Quando nem as palavras nem as ameaças surtiram efeito, Zhao Yuran decidiu intervir fisicamente e entrou na batalha, segurando o pulso do prota com firmeza. O protagonista perguntou o que ela estava fazendo, mas a professora não quis perder tempo explicando e simplesmente implorou para que Qin-yu confiasse nela, dizendo que estava tudo bem. O prota por fim concordou com a professora, pois a batalha havia perdido o interesse para ele. Um oponente quase morto era um oponente chato, e Bayal estava caído ao chão, inerte como um cadáver. Zhao Yuran agradeceu a confiança do prota com um sorriso confiante e quase feliz. Mandou levar Bayal para a enfermaria de imediato, mas estava claro que o estado do cara não era um dos melhores, e Zhao Yuran estava preocupada, sabendo que as autoridades poderiam querer resolver tudo isso e que poderia se tornar um problema sério devido à identidade do prota. Zhao Yuran teve uma ideia e ofereceu a Qin-yu o posto de representante das classes superiores, uma sugestão justa considerando que ele havia derrotado Bayal publicamente. Mais tarde, Zhao Yuran estava no escritório da diretora, sentindo-se como uma aluna culpada sob o olhar severo da diretora e de alguns colegas. A diretora queria saber todos os detalhes do incidente e pediu a opinião de Zhao sobre as ações do prota. Determinada a proteger o seu aluno, Zhao explicou que Qin-yu estava justificado, pois foi Bayal quem atacou primeiro Yuli, quebrando as regras e provocando o prota. O vice-diretor Lu, um homem de meia idade com bigode ruivo, fez uma pausa pensativa, perguntando se, na opinião de Zhao, essa circunstância dava ao protagonista o direito de judiar de alguém. Segundo o vice-diretor, um homem mais velho com óculos escuros e um cigarro na boca disse calmamente que não havia problema, pois Bayal poderia bater em alguém impunemente e ainda ser intocável. Isso era um duplo padrão, acrescentou, liberando a fumaça do cigarro. A diretora pausou por um momento, pensou e lembrou aos demais que Qin-yu era um aluno especial e considerá-lo
o inocente poderia evitar protestos públicos. Zhao Yuran então apresentou sua proposta: nomear o protagonista como representante da classe alta. O vice-diretor Yang tirou o cigarro da boca, levantou-se e colocou as mãos sobre as mesas e perguntou a Zhao Yuran se Qin Yu estava ameaçando ela ou se outros professores estavam pressionando-a, dizendo que ela era uma excelente guerreira, mas a garota mostrou a marca em sua mão deixada por Qin Yu, afirmando que ele era especial e digno de representar a escola. O diretor e os seus assistentes olharam para Zhao pensativamente e, após um momento de silêncio, o Sr. Yang foi o primeiro a falar, pedindo que Zhao nomeasse rapidamente o prota como representante oficial da escola para evitar mais problemas. Zhao levantou-se e, antes de sair do escritório, disse que a vitória de Qin Yu sobre Baiao não pode ser desfeita e os problemas viriam de qualquer jeito, e desejou boa sorte. Com isso, ela saiu, deixando o trio em silêncio e atormentado pela mesma pergunta. Poucas horas depois, a sala do diretor estava novamente cheia de gente, incluindo funcionários da escola e representantes das famílias Jiuli e Baiao. A diretora iniciou seu discurso explicando que o motivo da reunião era esse. Yuli e Yuna estavam sentadas de um lado, enquanto Baiao, com o braço engessado e apoiado em uma muleta, estava do outro lado, acompanhado por um parente severo e sombrio com um corvo no ombro. Yuli notou o estado lamentável de Baiao, coberto de bandagens, e não perdeu a oportunidade de zombar dele, perguntando se foi o prota quem o deixou assim, e o mesmo respondeu com xingamentos. O parente de Baiao, que também era o presidente da companhia Dogs, interveio dizendo que respeitava muito a contribuição de Yuna no campo de batalha. Por isso ele queria se desculpar em nome de seu filho e oferecer a Qin Yu qualquer coisa que ele desejasse, como dinheiro ou elixires. Yuna recusou a oferta rindo, explicando que precisava de Qin Yu para outra coisa, e o Sr. Baiao não estava acostumado a rejeições e tentou pressioná-la, mas Yuna se manteve firme. Yuna disse que respeitava o velho pelos seus atos passados, mas ele estava ficando impaciente e querendo resolver tudo com agressividade, e ele estava decidido a agir, mesmo que tivesse que usar a outra pessoa para isso. Yuli, percebendo a direção que a conversa estava tomando, cerrou os punhos e com um olhar zangado disse ao senhor que ele estava agindo de uma forma inaceitável, e a garota perdeu a paciência, levantou-se do sofá e ordenou-se que o velho calava a boca. A mãe tentou acalmá-la, colocando a mão em seu ombro, mas Yuli afastou. O velho olhou diretamente para Yuli, perguntando se poderia considerar as suas palavras uma ameaça direta a um parente de um representante da Ordem dos Cavaleiros. O diretor e seus assistentes ficaram paralisados sem esperar que a reunião tomasse um outro rumo. Nenhum deles se atreveu a intervir, e o velho foi o primeiro a quebrar o silêncio, argumentando que o prota não era um membro da família Yu, mas sim um demônio. Acendeu um cigarro e ficou surpreso com a rapidez que Yuna defendia o prota. Os cavaleiros da Ordem estavam dispostos a fazer qualquer coisa para proteger os seus entes queridos, até mesmo matar um rei se necessário. O vice-chefe dos Cavaleiros da Tempestade era especialmente famoso por essa disposição, e a situação se arrastava, e Yuna, cansada de esperar, avisou que estava indo embora, pois ninguém oferecia outra solução. O velho tentou impedi-los, dizendo que um dia Qin Yu enlouqueceria e mataria toda a sua família por causa de sua natureza do mal. E Yuna nem reagiu às ameaças e apenas continuou o que estava fazendo, aparentemente apostando que o prota não perderia o controle. Yuna, orgulhosa, respondeu que era uma aposta dela, mas que resolveria qualquer problema que surgisse. Longe do escritório do diretor, o prota estava em um ônibus indo para a arena da Liga do Ensino Médio, enviado pela professora, e não conseguia entender por que espirrava tanto. Enquanto andava de ônibus, cansado de olhar pela janela, notou a garota em um outro ônibus, aparentemente também indo para a competição. A garota percebeu o olhar do prota e ficou desconfortável sem perceber que ele já estava planejando uma brincadeira do mal. Qin Yu, com um sorriso malicioso, antecipava a reação da garota à sua piada, e ele apertou sua mão e disse que era um demônio, escondendo sua verdadeira essência, mas um dia destruiria todos eles. Explodiu em gargalhadas bizarras, e a garota ficou terrivelmente assustada e correu até o motorista, implorando para parar o ônibus porque os bichos estavam chegando. O motorista quase perdeu o controle do ônibus e o protagonista, satisfeito, recostou-se em seu assento e acumulou pontos de energia. Quando chegou a cerimônia de abertura da competição, o prota olhou em volta e percebeu com satisfação que tinha muita gente. Todos sabiam o que estava acontecendo. Ele já se via até colhendo uma abundante colheita de energia. Os seus pensamentos foram interrompidos pela sensação de uma energia familiar. Notou a tia Yuna e Yuli por perto, concluindo que a sua tia havia descoberto que Baiao tinha feito e decidiu agir. Qin Yu mostrou o dedo médio para Yuli, que reagiu imediatamente gritando insultos. O prota capotou esses raios de ódio e hostilidade que tornaram ele mais forte. Um apresentador subiu ao palco, pegou o microfone e anunciou o início da competição da High School League. A multidão ficou paralisada de antecipação. O apresentador continuou explicando que 123 empresas e todas as ordens respeitadas da cavalaria apoiavam o evento. Ele lembrou que 24 regimentos de cavaleiros estavam presentes como observadores honorários, e o público esperava ansiosamente pelo espetáculo, gritando palavras de coragem e justiça enquanto outros clamavam por harmonia. A torcida estava entusiasmada, aguardando o show e a batalha acirrada. Ele se dirigiu aos participantes, assegurando-lhes que tanto os humanos quanto os lobisomens estavam reunidos. Ele expressou sua esperança de que os participantes guiassem o país para um futuro brilhante e pediu que aplaudissem o mais alto possível, e ainda não tinha chegado porque queria ganhar mais energia. Entretanto, as regras foram explicadas a todos os presentes. Cada participante tinha 5 minutos para se apresentar, e o anfitrião do concurso lembrou que todos estavam sendo observados por todos os habitantes do continente. Os participantes
participantes ouviram atentamente e, colocando as mãos à cabeça, demonstraram que entendiam e concordavam com as regras. Um dos participantes gritou alto algo sobre a invencibilidade da raça humana que não agradou a Kinyu. Kinyu, por sua vez, sorriu e adotou uma postura orgulhosa e militante. O espaço ao seu redor parecia magicamente vazio. Sem hesitar, ele levantou as duas mãos e mostrou os dedos médios para todos os presentes, gritando para a multidão, chamando de escórias e ordenando que fossem até ali, já que nunca tinham visto Kinyu. Eles o olharam com admiração e espanto e o menino até aplaudiu. O diretor se virou à professora e perguntou se ele achava que Kinyu estava indo longe demais com seu comportamento obsceno, ao que Zu respondeu timidamente. A apresentadora continuou a anunciar as regras do concurso. Desta vez, 1.358 participantes teriam que viajar para as ilhas durante a semana inteira. Ao chegarem às ilhas, receberiam comida durante os primeiros 3 dias, mas nos dias seguintes teriam que encontrar sua própria comida. Além disso, dezenas de milhares de monstros extremamente perigosos e mortais foram libertados na ilha. Esses monstros, verdadeiramente máquinas de matar, tinham 5 bolas de energia especial implantadas em seus corpos. A tarefa dos participantes era coletar o máximo de bolas possível, pois a classificação final dependia totalmente disso. De acordo com essa classificação, os 100 melhores participantes seriam selecionados para participar da batalha final na arena. O apresentador se gabava das últimas conquistas dos cientistas, bolas especiais que não só poderiam ser mostradas aos participantes ao vivo, mas também para salvar as suas vidas em momentos críticos. No entanto, um participante que recorresse à ajuda dessa tecnologia seria imediatamente desclassificado. Cintos especiais mostrariam a condição física dos participantes. Se essa condição se deteriorasse criticamente, o participante seria teletransportado para o local seguro, mas também desclassificado. Finalmente, a longa lista de regras chegou ao fim e o apresentador encerrou seu discurso. A partir daquele momento, os participantes estavam livres para começar. Para preparar a movimentação dos participantes, foi utilizada uma técnica especial, uma das mais recentes conquistas científicas, o teletransporte instantâneo. Os competidores, incluindo o Prota, alinharam-se em um círculo no centro do campo de futebol. Um flash atravessou o espaço com um relâmpago e uma névoa envolveu o campo. Quando a névoa se dissipou, apenas o apresentador e o mentor permaneciam no meio do campo. Todos os participantes pareciam ter desaparecido. Kinyu mal teve tempo de perceber o que estava acontecendo antes de se encontrarem um piscar de olhos dentro de um avião próximo à janela. A técnica de movimento era incomum, mas ele gostou. Antes que pudesse se recompor após o teletransporte, ouviu as pessoas chamando ele de demônio. Kinyu olhou em volta e percebeu que os gritos vinham de todas as fileiras vizinhas do avião e estavam dirigidos a ele. Um grito que ele não iria viver. Veio de uma fileira de assentos atrás dele, e ele viu um homem frenético e furioso, estendendo as mãos para ele com um ódio. O Prota não tinha medo de lidar com pessoas desavergonhadas, mas a situação não parecia certa. Enquanto isso, Yuna e Uli estavam na sala de competição discutindo se o Prota conseguiria uma boa posição no ranking. Yuna duvidava, mas Uli acreditava que Kinyu era um guerreiro forte, lembrando que a região onde estavam a luta contra demônios há milênios, o que significava que no placar final o Prota teria dificuldades. Yuna perguntou se os outros jogadores permitiriam que ele ocupasse uma boa posição em um ambiente saturado de ódio contra aqueles bichos, mas Yuli, no entanto, acreditava que Kinyu era diferente dos outros e desejou mentalmente boa sorte. De volta ao avião, Kinyu enfrentava uma multidão enfurecida que o chamava de bicho. O líder dos lutadores pediu que os outros não acreditassem em Kinyu, argumentando que independente dele ser um bicho ou não, era bom se livrar de um competidor ferido. Kinyu aguentou por um tempo, mas não suportou ser tratado como um saco de pancadas e gritou, tacando o negócio no rosto do cara com toda a força, ferindo também os outros caras. Decidiu ensinar uma lição ao agressor, que claramente não gostou do novo apelido e queria vingança. Mesmo deitado no chão, Kinyu, com um olhar de que não demonstrava sinceridade, disse suavemente para não lhe interpretarem mal. Ele fez uma pausa teatral e naquele momento puxou um paraquedas que apareceu em seus ombros. Todos a bordo ficaram surpresos enquanto o Prota apontava o dedo para baixo, sorrindo ironicamente, e ninguém esperava o que estava prestes a acontecer. Kinyu já começava a coletar uma generosa quantidade de pontos de energia, contando a reação agressiva e odiosa dos outros competidores. Nos segundos seguintes, Kinyu perfurou a fuselagem do avião com um soco rápido e poderoso e gritou, chamando eles de idiota. Kinyu foi o primeiro a saltar do avião enquanto os outros passageiros observavam estupefatos e pensou em como eles eram lentos. Um dos passageiros pulou atrás do protagonista, mas azaradamente o fez sem paraquedas, gritando de medo e implorando por ajuda durante a queda. Logo, a bola de resgate chegou e teletransportou o infeliz para um local seguro, resultando na sua desclassificação imediata. Enquanto isso, Kinyu descia suavemente de paraquedas, sentindo-se extremamente sortudo e esperto. A multidão assistente não podia acreditar que um garoto de uma escola desconhecida pudesse realizar tal façanha e sair impune. A área para onde o Prota saltou era montanhosa, com falésias cobertas por densas florestas. Ele desceu suavemente até o solo, onde Oli, que assistia pela tela, prendeu a respiração. Quando o Prota tocou o chão, ela não conseguiu esconder a sua alegria, acreditando que ele era o mais inventivo. Porém, o diretor da escola não compartilhava da mesma felicidade. Ele começou a dizer uma coisa, mas foi interrompido pela intensidade de suas emoções, chegando a desmaiar. Yuli estava confuso e não sabia como reagir. De repente ouviu um grito pedindo para olhar quem estava de olho nele. Yuli temia olhar, mas os seus piores medos se confirmaram. Atrás de Kinyu, que procurava depósito de suprimentos mais próximos, havia um touro fantasmagórico de 3º nível. Este touro era extremamente perigoso, com olhos injetados de sangue e vapor saindo de suas narinas, claramente preparando-se para atacar. O Prota sabia que precisava caminhar até 27 km para alcançar o armazém mais
próximo. E o Lee, assistindo pela tela, implorava que ele tivesse cuidado, mas ele não podia ouvi-la. Ele tentava entender a complexidade dos caminhos da ilha para encontrar a melhor rota até o armazém, enquanto não apenas um, mas 2 enormes touros fantasmagóricos o observavam. Apesar de o clima na ilha estar favorável, com o sol brilhando, forte vegetação florescendo descontroladamente, Kinyu estava cansado de lutar contra hordas de inseto. Ele não entendia por que havia tantos ali. Lidar com 2 touros fantasmagóricos era mais difícil do que espantar uma mosca. Mesmo assim, ele conseguiu derrotá-los, deixando com a língua de fora e olhos vidrados. Na sala da escola, o diretor e os seus assistentes assistiam os eventos na ilha através de suas telas. Eles não conseguiam entender como o Prota havia se tornado tão forte, mas suspeitavam que isso se devia ao fato de ele ter sido treinado por Yuna, o herói da Ordem dos Cavaleiros. Eles questionaram a senhorita Zou sobre o curso em que os alunos eram ensinados a lidar com monstros nesse nível, e ela respondeu que não havia tal curso, deixando o diretor ainda mais preocupado e confuso. Os professores observaram com espanto enquanto Kinyu comia uma bola energética como se fosse uma mera maçã. Eles nem podiam acreditar no que estavam vendo. Um dos assistentes sugeriu que seria ainda melhor comer a carne de monstros, mas o Prota parecia não se interessar, e após refrescar, ele decidiu que era hora de marcar mais pontos e foi explorar a ilha. Seu próximo adversário foi um urso marrom do qual o Prota tirou os filhotes, enfurecendo ao ponto de ataque. A raiva do urso se tornaria sua próxima fonte de energia. Acontece que era uma puma e o protagonista zombou do felino selvagem e então subiu habilmente a uma árvore tão alta que nenhum predador conseguiria alcançá-lo. Decidido, o puma tentou escalar também, mas o protagonista encontrou um ninho de águia e devorou seus ovos, o que fez a ave furiosa lhe conceder mais de 200 pontos de energia. O maluco tava pegando no pé até dos animaizinhos, pô. Os rivais ficaram surpresos e chateados com o comportamento ousado e imprudente de Kinyu, cuja bravura beirava a loucura. Ignorando seus rivais, Kinyu continuou a se divertir. Ele encontrou o ninho de cobras e com os répteis venenosos se enroscando ao seu redor como vinhas, ganhou muitos pontos de energia. Ele colocou o maior lagarto monitor em seus ombros como um troféu. De repente notou algo entre a grama expressa, orelhas peludas que pareciam de um pequeno cachorro, e decidido a não perder essa grande oportunidade, ele correu em direção ao animal misterioso escondido nos arbustos. Com um grito de alegria, ele agarrou o animal pelas orelhas e puxou com toda a força. Para sua surpresa, não era um cachorro, mas uma jovem muito atraente, obviamente uma das participantes da competição. Ela tinha cabelos ruivos e orelhas fofas. Ambos estavam assustados e a garota gritou de medo e surpresa. E as suas 4 irmãs que estavam escondidas na proximidade perceberam que a sua 5ª irmã estava em perigo. 4 pares de olhos olharam para o protagonista, que continuava segurando a garota pelo chão, e ela gritava pedindo para que as suas irmãs a ajudassem. Os olhos das irmãs brilharam com fogo militante enquanto corriam para resgatá-la, pedindo para ela não ter medo e que estavam a caminho. Gritaram encorajadas enquanto corriam para a coitada indefesa. A garota chamada Kao começou a chorar incontrolavelmente e Lan, a 4ª irmã, virou-se para o protagonista elogiando as suas habilidades de luta, enquanto Kiki, a 3ª irmã, não foi tão amigável e desejou que o protagonista morresse. Coitado. Yo, a 2ª irmã, mostrou prudência e compreensão tolerando o truque do protagonista, mas isso não ajudou. As irmãs atacaram e em poucos minutos o Prota estava gemendo e reclamando. Em certo momento, uma das irmãs reconheceu Kinyu de uma vez anterior, mas este encontro presencial se revelou muito mais interessante. Kinyu, que todo esse tempo carregava o cadáver do lagarto monitor nos ombros, finalmente jogou fora e, segurando orgulhosamente a sua presa pelo rabo, perguntou se alguma delas sabia cozinhar. As irmãs confirmaram que sabiam e os olhos de Kao brilharam de excitação. Ela começou a cortar o lagarto do monitor com entusiasmo enquanto uma das irmãs mais velhas temperava a carne. Kinyu observou as irmãs cozinhando e sentiu como se estivesse assistindo a um programa de culinária. Elas eram tão apaixonadas pelo que faziam que ele mal podia esperar para provar o prato. Quando o processo de cozimento terminou, apenas a cabeça do réptil era visível na superfície do caldeirão, emanando um cheiro tentador. O Prota percebeu que havia ganhado pontos de energia e ele não sabia como o processo de cozinhar um réptil poderia ser tão irritante assim, mas ao final todos se aglomeraram ao redor do caldeirão, ansiosos para provar a refeição. Ele se atreveu a experimentar a carne primeiro e as meninas decidiram que Kinyu deveria ser o primeiro a comer, porém ele recusou, dizendo que isso seria basicamente suicídio, e ainda brincou dizendo que os convidados seriam alimentados primeiro. As irmãs continuaram insistindo e o protagonista começou até a suspeitar de algo. Agradeceu as garotas por sua gentileza e hospitalidade, mas não quis ser o primeiro a iniciar a refeição, convidando as irmãs a se servirem primeiramente. A situação começou a se transformar em uma discussão acalorada e as irmãs estavam discutindo e xingando, insistindo persistentemente em alimentar o Prota. E uma delas gritou com o protagonista chamando de bastardo, ordenando que soltasse a sua irmã. Em seguida, um par de katanas brilhantes cortou o ar atrás do protagonista e ele pensou que definitivamente não esperava por essa reviravolta toda. Ele ouviu o som de passos na floresta e sem dúvida era uma outra irmã que veio com uma bala em direção ao protagonista com uma longa cauda tremulando atrás dela. A irmã desenrolou movimentos mortais e mostrou que estava pronta para atacar, com as mãos firmemente agarrando os punhos de sua espada. Claramente, ela não estava preparada para mostrar misericórdia ou amizade com o protagonista. Kinyu estava confuso, observando perplexo enquanto outra irmã se preparava para o primeiro golpe. Ele ouviu novamente as vozes das meninas e olhou para sua próxima rival. A nova irmã pulou alto, se preparando para atacar, e o Prota, por sua vez, preparou-se para se defender. Ele decidiu brincar com sentimentos fraternos e agarrou a mais nova das irmãs, Kao, pelos cabelos. A estratégia funcionou e a irmã mais velha correu imediatamente em defesa da garota.
garota pronta para destruir o Prota. Kinyu não parecia ter medo e a irmã mais velha pensou que ele estava tremendo de medo, mas ele segurou a menina com firmeza pelos cabelos e a irmã mais velha ficou até furiosa. Para ela, o Prota parecia um verdadeiro demônio. A garota gritava pedindo para o Prota soltar, mas não adiantava nada. Com um movimento brusco, Kinyu soltou a garota que caiu de cabeça no chão, machucando-se dolorosamente. As irmãs cercaram a menina em um círculo apertado tentando verificar se ele estava bem, e o protagonista, no entanto, não parecia se importar com o bem-estar dela. Ele continuou se divertindo, zombando da orelha das irmãs e comparando-as com um bacê, o que lhe pareceu bastante engraçado. A irmã mais velha, no entanto, não compartilhava da sua diversão. Ela, terrivelmente furiosa, chamou o protagonista de demônio de um único chifre, dizendo que não permitiria que ele intimidasse ninguém ali. Ela gritava dizendo que ia arrancar os chifres do protagonista. E o Prota tentou explicar, perguntando se ela sabia que as suas irmãs estavam tentando envenená-lo. Ela apenas perguntou às outras irmãs, que responderam rapidamente para se agrupar. Tudo isso começou a parecer uma guerra de gangues, com o protagonista pressionado contra uma árvore e as guerreiras cercando por todos os lados. Ele perguntou se elas queriam arranjar problema, mas não porque quisesse evitar uma briga, e sim porque estava cansado de toda aquela situação. Aquele drama se desenrolou, com as irmãs gritando para atacar o Prota. Assim que se aproximaram dele, Kinyu arrancou a árvore que estava atrás de si e dispersou as meninas facilmente. A irmã mais velha percebeu o quão poderoso era o guerreiro à sua frente e entendeu que as irmãs não conseguiriam enfrentá-lo. Então ela decidiu resolver o problema por conta própria. Furiosa, lançou um moedor de carne com lâminas mortais na direção do protagonista, mas ele apenas viu comparando com o computador de lá. Kinyu pegou a árvore, que agora realmente parecia um lápis gigante apontado, e pensando que precisava parar a irmã mais velha, de imediato correu em direção a ela. Eles se enfrentaram em batalha. A árvore afiada e pesada contra as espadas da irmã, e a espada da irmã afundou profundamente na madeira, ficando presa no tronco. A menina ficou pendurada a meio metro do chão, segurando o punho da espada, enquanto Kinyu segurava o tronco facilmente. Não esquecendo de ameaçá-la e provocá-la, ele balançou o tronco com toda a força, lançando a garota cerca de 100 metros para dentro da floresta. Com sua habitual ironia, Kinyu pensou que havia vencido, mas a irmã não desistiu tão facilmente e usou uma nova técnica, um redemoinho de pedras e pedregulhos que girou ao redor do protagonista e derrubou o mesmo, que claramente não estava esperando tal ataque. Era um confronto de titãs e nenhum dos dois querendo ceder ou desistir. O protagonista se defendeu do redemoinho de chamas, terras e pedras que a irmã mais velha lançou contra ele. A irmã estava exausta e Yuli, assistindo a luta pela tela, percebeu que a irmã tinha um terço nível de força, algo muito raro para uma garota daquela idade. Yuli observava atentamente enquanto a garota controlava os elementos como se fossem balas mortais. Kinyu e a irmã estavam claramente exaustos, mas desistir não fazia parte de suas naturezas, só poderia haver um vencedor ali. Xiao respirou fundo sem entender como Kinyu poderia resistir a ela. Talvez ele fosse filho de alguém poderoso, e a irmã mais velha procurava uma vulnerabilidade na defesa de Kinyu, sabendo que os bichos do outro lado eram imunes a certos ataques. Qual seria então o segredo do Prota? Ele reconheceu a força da garota e entendeu que não poderia permitir que ela o atacasse novamente, então decidiu atacar primeiro no combate corpo a corpo. A irmã percebeu o perigo de um combate corpo a corpo e sabia que precisava impedir que o protagonista se aproximasse. Com um grito, ela chamou as forças da terra, lançando uma avalanche gigante de pedras, terra e argila em direção a Kinyu. Ele nunca havia visto algo assim, e a avalanche destruía tudo em seu caminho. Calculando seu tempo e força, o protagonista impulsionou-se do chão e pulou alto, passando por cima da avalanche. No entanto, a batalha ainda não havia chegado ao fim. A garota perguntou se ele acreditava que poderia derrotá-la, irritada por não conseguir lidar com Kinyu. Ela ainda tinha mais técnicas, em seguida lançou árvores como projéteis na direção do Prota, que habilmente se esquivou. Furioso no calor da batalha, ele chutou uma árvore próxima com um golpe poderoso, partindo ao meio. Kinyu chutou o topo do tronco para o céu, criando uma nuvem de poeira e fumaça que obscureceu a visão de todos. No meio da confusão, a irmã mais velha percebeu o plano astuto de Kinyu, e ele queria distraí-la com a fumaça para se aproximar e engajar em combate corpo a corpo. No entanto, Kinyu calculou mal, pois a irmã pertencia às ordens dos cães, tornando imune a tais truques. Ela estava certa de que a vitória estava garantida, pois havia enganado o protagonista e estava prestes a capturá-lo. De repente, um caldeirão com a carne cozida do infeliz lagarto monitor voou pelo ar, e sem entender o que estava rolando, a irmã viu os dedos tenazes de Kinyu se fecharem em volta de seu pescoço por trás. O aperto era forte e ele disse apenas duas palavras que ela tinha perdido. Os espectadores assistiam à competição atônitos com o desenrolar da luta. Através da tela, eles estavam na loja observando Kinyu quebrar abertamente as regras e trapacear para obter uma vitória. O Prota sobre um jogador do terceiro rank. Isso era uma violação, mas Yuli se alegra e incentiva o Prota, enquanto a sua mãe balançava a cabeça duvidosa, se perguntando se aquele realmente era o mesmo Kinyu que Yuna conhecia. Ela se pergunta isso muitas vezes. De repente percebe que com tanto poder Kinyu poderia ter feito algo contra ele há muito tempo, mas ele nunca sequer usou sua força contra ela. Talvez isso significasse que ele merecia um pouco de confiança. Nesse momento, Kinyu está se aquecendo perto do fogo com as suas irmãs. O silêncio reina e as vibrações de hostilidade que emanam das garotas são palpáveis. A garota mais velha pensa que aquele cara realmente não era como os outros bichos, e o protagonista decide dissipar as incertezas apontando para o prato com a carne do lagarto monitor, dizendo que esta era a prova de que as irmãs queriam envenená-la. O prato não parecia apetitoso, mas a irmã explicou que a aparência da comida muitas vezes engana e que não se pode garantir que o sistema digestivo de um bicho não superasse o problema da carne de réptil. Mas o protagonista disse que se as aparências enganavam, então ela poderia experimentar elas mesmas. A irmã mais velha conhecia os dotes culinários das irmãs mais novas e tinha certeza de que o prato não era bom. Para distrair o protagonista, ela disse
disse que conhecia um lugar onde todos poderiam comer algo muito melhor. Kim-Yu interpretou as suas palavras à sua maneira e pegou uma panela inteira de sopa, jogando-a diretamente na boca da irmã mais velha, que imediatamente desmaiara no chão. As outras irmãs gritaram de horror e o protagonista pensou que talvez tivesse precipitado em suas conclusões. O terceiro dia de competição chegou e os organizadores discutiam como planejavam distribuir comida aos participantes. Mais tarde, durante a conversa, eles estavam fritando carne ao fogo. Um dos membros do grupo sugeriu que comessem rapidamente o kebab enquanto estava quente, pois a carne resfriada não tinha metade do sabor. De repente, um dos organizadores viu o cão do galho mais alto de uma árvore, segurando um espeto de kebab entre os dentes, com a boca cheia de carne, dizendo que a comida estava muito boa. Ela claramente gostou mais do sabor da carne do que do lagarto monitor cozido. Um dos funcionários tentou atrair e acalmar Cal, dizendo que havia muita comida e que ela não precisava pegar da mão de outra pessoa. E antes que ele pudesse terminar essa frase, um soco atingiu na cabeça, deixando ele inconsciente. O soco, é claro, veio de Kim-Yu. Com um olhar orgulhoso, ele convidou as irmãs a atacarem suprimentos de comida. Havia tanta variedade: carne, frango, peixe e cordeiro. As meninas começaram a devorar ansiosamente as coxas de frango frito, e Yuna nem sabia por onde começar. Ele estava certo que havia muita comida, inclusive asas de frango. A menina agradeceu a irmã pelo frango, mas ela estava tão absorta na comida que não prestou atenção aos elogios. De repente, a irmã viu algo cair do bolso da funcionária que foi atingida. Um passe com a inscrição indicando que pertencia ao terceiro grupo de distribuição de recursos. Só então a garota percebeu que os funcionários haviam sido agredidos. Ninguém ligou muito para isso, pois estavam cegos pela fome e focados na comida. A irmã mais velha foi a primeira a perceber o perigo e ordenou que pegassem comida rapidamente e fugissem para não serem pegos pelos outros funcionários e participantes. As irmãs resmungaram em desaprovação, vendo silhuetas se aproximando ao longe. O prota, no entanto, não ficou confuso e nem assustado. Pelo contrário, ele parou as irmãs e disse que talvez conseguiriam ainda mais comida. Um grupo de outros participantes, liderado pelo capitão, correu pela floresta atraídos pelo cheiro da carne frita. Esperavam que fosse um ponto de recursos, apesar das regras dizerem que a comida só seria distribuída no primeiro dia. O capitão comentou que depois de 90% dos participantes desistirem no meio do caminho e não conseguirem se estabelecer e nem se abastecer, a direção da competição não permitiria que todos morressem de fome. Ele sugeriu que as barracas de comida só desapareceriam depois que todos os participantes tivessem pegado o que precisavam. O grupo finalmente chegou a uma clareira onde encontraram um ponto de suprimentos de comida. Foram recebidos por um homem uniformizado que os cumprimentou educadamente. Porém, havia algo estranho: chifres vermelhos projetavam-se do boné do seu uniforme. E ele disse que gostaria de comida para 4 pessoas, mas o funcionário acenou com a cabeça, explicando a variedade de suprimentos disponíveis ali. O capitão e o seu grupo ficaram surpresos ao verem uma variedade de pratos deliciosos: hambúrgueres, chocolates, espetadas e frutos do mar. Até um funcionário da alimentação elogiou muito, dizendo para não terem vergonha, pois alimentaram os participantes ao mais alto nível. O grupo optou pelo conjunto de refeições que incluía frutos do mar e cerveja. O capitão ficou perplexo e ele tinha certeza de que a comida era fornecida gratuitamente aos participantes. O capitão tentou apelar à humanidade do funcionário, mas ele respondeu que apenas o jogo básico, como barras de proteína e água, era gratuito. Para as melhores refeições, haveria uma taxa. O capitão tentou negociar, explicando que 4 bolas de energia eram tudo que o seu grupo havia conseguido coletar nos últimos dias. Enquanto isso, as irmãs, escondidas atrás da caixa de suprimentos, observavam o protagonista, disfarçado de funcionário, tentando coletar as bolas de energia do grupo. Kim-Yu não tinha certeza se o seu plano daria certo, mas esperava que conseguiria pelo menos algumas bolas de energia. O funcionário, ou seja, o protagonista, fingiu estar pensativo, dizendo que não haveria pessoas dispostas a fazer isso tão rapidamente. O capitão ficou confuso, sem entender o que estava acontecendo. O capitão do grupo já estava perdendo a paciência, sua equipe estava morrendo de fome, e ele sentia que estava sendo enganado. Então exigiu uma explicação e estava disposto a pagar por informações. Kim-Yu, fingindo, disse que agora contaria toda a verdade, afinal ele não era nenhum tipo de tirano. Antes de contar toda a verdade, Kim-Yu pediu aos membros do grupo que prometessem manter em segredo a informação que iriam ouvir. Ele fez uma pausa dramática, perguntando em um sussurro conspiratório se eles sabiam que as provisões estavam divididas em categorias. Ninguém sabia a resposta, então o protagonista continuou, explicando que esses suprimentos eram classificados como itens de bônus oculto e que quem gastasse bolas de energia para comprá-los receberia uma recompensa dupla no final da competição. As irmãs assistiam com admiração e muita expectativa e habilidade à destreza de Kim-Yu, que realizava sua improvisação. Os membros do grupo faminto ficaram espantados com a descrença e alegria nos olhos. Mas o protagonista também dizia rapidamente que sempre gostou deles e que tinha um rosto simpático, por isso decidiu contar o segredo, mas não revelaria isso a mais ninguém. Kim-Yu apenas apontou silenciosamente o dedo para o lado, indicando alguma coisa, e o capitão entendeu a dica, ordenando que o seu grupo pegasse os suprimentos de imediato. Com as mãos trêmulas, o capitão deu ao protagonista 4 bolas de energia em troca de 4 conjuntos de comida. O plano realmente havia funcionado e as irmãs misturaram sua admiração com respeito por Kim-Yu, que conseguiu enganar os participantes famintos. Ninguém notou os verdadeiros competidores que, amarrados e despidos de seus uniformes, estavam sentados na grama perto da loja, com mordaças na boca. Enquanto isso, o diretor da escola e os seus assistentes ficaram furiosos ao observar a competição. Estavam extremamente indignados com o comportamento do protagonista, acreditando que ele havia violado todas as regras possíveis. No entanto, o próprio diretor Yang, embora surpreso com a audácia do prota, tentou defendê-lo, dizendo que a troca de bolas de energia não era contra a regra, mas apenas uma troca de recursos. Os outros assistentes ficaram confusos, questionando o que os outros alunos deveriam fazer, já que nem todos eram tão astutos e engenhosos quanto o protagonista. Um dos assistentes
Finalmente, acrescentou que como os organizadores não haviam reagido, tudo estava em ordem. Caso contrário, já teriam reagido à violação das regras, e o protagonista claramente tinha um talento de aproveitador. Dava pra ver isso. Durante todo esse tempo, uma fila inteira de pessoas querendo trocar as suas bolas de energia começaram a se formar. Eles alinharam-se ao lado dos conjuntos de comida de classificação D, enquanto os espectadores ficaram indignados. Ninguém conseguiu impedir que as bolas de energia continuassem sendo colocadas na caixa, e o prota não escondeu sua alegria com a captura generosa. De repente, alguém gritou que todos haviam sido enganados e que o protagonista não era realmente um funcionário. Os participantes já haviam trocado as suas bolas de energia por pacotes de comida e olharam ansiosos por isso, percebendo que tinham sido enganados de verdade. Descobriu-se que quem gritou as palavras acusatórias foi um dos verdadeiros funcionários que conseguiu tirar a mordaça e agora clamava sobre como tinha sido injustamente tratado. Esse fardo de hostilidade avassaladora parecia flutuar no ar, quase palpável em meio ao caos e à confusão. Ninguém teve tempo de perceber para onde foi o gentil funcionário de boné e chifre. Finalmente, os participantes enganados começaram a se recuperar. A sensação de urgência para devolver as bolas era palpável, mas o protagonista já havia desaparecido, deixando apenas os seus rastros no caminho. Kinyu ficou feliz com a habilidade dos colegas em coletar tudo aquilo e os níveis de energia agora estavam fora de controle. O ilídio de correr pela floresta verde foi interrompido pelo farfalhar de uma lança passando por cima da cabeça do grupo a uma velocidade impressionante. A lança caiu no ar com um golpe certeiro e olhou para as mãos de quem a lançou. O lançador do dardo elogiou uma das irmãs pela velocidade de reação, mas ela mesma saiu vitoriosa cercada por dois guerreiros, um pequeno com uma túnica e capuz verde, e o outro muito alto e forte cujos músculos poderiam causar inveja a qualquer atleta. O lançador de dardo sorriu predatoriamente mostrando as suas presas afiadas, dizendo enquanto se virava para uma das irmãs que como seria triste dizer adeus à vida nesse momento. Os dois grupos ficaram frente a frente, a Irmandade de Cães liderada por Kinyu e o pelotão de lançadores de lanças trocando olhares hostis. Havia tensão no ar e o protagonista foi o primeiro a quebrar o silêncio cumprimentando os indesejados e inesperados visitantes. A irmã mais velha, reconhecendo quem estava enfrentando, compartilhou suas observações com o prota, dizendo que eles pertenciam ao esquadrão das cobras, excelentes do combate corpo a corpo, e o grandalhão pertencia aos rinocerontes, que nascem conquistadores e possuem uma enorme força, e que a mais perigosa na verdade era encapuzada. Os guerreiros por sua vez discutiram sobre o protagonista e os cães, decidindo como dividir os rivais. A garota de capuz afirmou que cuidaria dos cachorros e deixaria Kinyu para a mulher cobra que jogou a lança. Essa situação parecia satisfazer os guerreiros e a mulher cobra caminhou em direção ao prota com passo provocante. A irmã mais velha avisou as mais novas para não interferirem na batalha, pois essa luta não era delas. A mulher cobra começou a provocar o protagonista dizendo que gostava muito dele e convidando ele para se juntar ao seu grupo. O protagonista realmente não estava conseguindo se conter em relação aos encantos da garota, tornando mais difícil para o prota ainda resistir. Ele tentou lembrar a si mesmo que vinha de uma família decente e muito perigosa e não deveria se corromper dessa forma. As irmãs observavam achando que seu novo irmão levaria a vitória. Apesar da preocupação, o protagonista interceptou facilmente a lança e bloqueou o golpe da cobra. Sugeriu mudar um pouco as regras do jogo e jogar até as primeiras lágrimas. O grupo de apoio ficou confuso enquanto os cães apoiavam ruidosamente Kinyu. A cobra não respondeu à proposta e ele tomou seu silêncio como concordância. De repente, Kinyu transformou-se em um guerreiro muito maligno para um garoto encantador e carinhoso, abraçando gentilmente a mulher cobra e sussurrando para ela. A garota ficou terrivelmente irritada, não acostumada a ser tratada dessa forma. Irradiava uma hostilidade sem precedentes e que era exatamente o que o protagonista queria. Ela tentou acertá-lo com um golpe de cauda e lança, mas ele foi simplesmente mais rápido. Com raiva, a presa não era tão fácil quanto esperava e constantemente escapava de suas garras. A irmã mais velha de Dox observava a batalha entre Kinyu e a cobra, mas não conseguiu ajudá-lo. Sentiu como se tivesse sido atingida na cabeça por punhos de pedra invisíveis. O golpe ecoou na floresta, assustando os pássaros e perturbando os animais. Enquanto isso, o prota foi quase encurralado pela cobra que o prendeu contra um tronco de árvore. A árvore quebrou e a cobra o acusou de ser cruel e impiedoso, mas o protagonista dizia nem saber o que estava fazendo, ao que a cobra respondeu que ele não deveria tentar se salvar e pensar em suas últimas palavras antes de morrer. Apontou a sua lança mortal para o protagonista e de repente ele teve uma ideia, se perguntando por que não melhorar o seu corpo com a ajuda do sistema. Ele realizou as manipulações necessárias e o sistema notificou que a sua visão dinâmica estava perfeita. Os seus olhos brilharam de raiva e ele sentiu uma onda de nova força em seu corpo. Com um golpe fatal, um redemoinho de lanças, caudas e chifres formou-se emaranhando os corpos. Os olhos vermelhos de alguém brilhavam e os sons da batalha eram ouvidos, mas era impossível ver claramente. De repente, o protagonista viu alguma coisa na grama verde. Na verdade, percebeu que era um ketchup fio e fino fluindo de um ferimento acima do seu pulso. O prota percebeu que devido às escamas escorregadias da cobra, a direção de seu golpe mudou a lança e o feriu. A cobra percebeu satisfeita com o golpe e elogiou o protagonista mostrando a sua língua bifurcada. Ela dizia que era uma pena que nasceram para matar monstro como o protagonista, girando a lança em volta de si. Ela comentou que dessa vez precisava acabar de uma vez por todas com o protagonista, e ele sabia que tinha menos experiência em combate, mas esperava vencer usando outras qualidades. A cobra se esticou, parecendo voar pelo chão enquanto se lançava em direção ao prota que corria em direção a uma árvore. A garota cobra perguntava ao protagonista se ele realmente esperava escapar dela, mas ele respondeu dizendo que não estava querendo fugir. Ele estava apenas se escondendo atrás de uma árvore observando as ações da cobra, enquanto insistia em dizer que estava apenas se aquecendo, e com um único golpe arrancou uma árvore enorme, lançando-a com força em direção à cobra. A árvore voou como um verdadeiro ariete, mas a cobra não teve medo. Com a lança em punho, a cobra correu em direção ao protagonista,
encaixando-se habilmente e pressionando-se contra o chão. A árvore passou sibilando acima de sua cabeça e sorrindo maliciosamente, a cobra rastejou até o protagonista completamente ilesa, prometendo que ele pagaria por sua ignorância. Com um sorriso ainda nos lábios, a cobra pediu ao protagonista que se lembrasse da lição que estava prestes a aprender e que não subestimasse mais o seu oponente. Em um movimento inesperado e proibido, a cobra diferiu outro golpe com a ponta afiada da lança no local mais sensível, mas o protagonista certamente se lembraria dessa lição pelo resto da vida. No entanto, algo não saiu conforme planejado, pois a ponta de metal da lança caiu, deixando a cobra desarmada e desanimada. Finalmente o prota conseguiu agarrar a cobra pelo pescoço. Ele explicou que jogou a árvore de propósito para distraí-la, mas não esperava que ela fosse tão cruel ao ponto de atacá-la dessa forma. Mesmo com a mão do protagonista apertando firmemente a garganta da cobra, ela ainda teve forças para perguntar como ele conseguiu calcular tudo, bloquear seu ataque e resistir ao golpe em uma área tão sensível. Mas o protagonista apenas continuava zombando da cara da vítima. Ele riu loucamente de sua própria piada e seus olhos brilhando como uma luz vermelha demoníaca, enquanto convidava a cobra a pensar no que fazer a seguir. Enquanto o prota lutava contra a cobra, as irmãs enfrentavam a garota de capuz verde. Parecia que a irmã mais velha estava certa de considerá-la a adversária mais perigosa do trio. A garota encapuzada era invulnerável e inacessível, e as irmãs estavam exaustas tentando alcançá-la, mas ela era muito mais rápida. Ela se movia com tanta velocidade que as irmãs não conseguiam acompanhá-la, enquanto a garota bocejava com um olhar entediado e satisfeito consigo mesma. De repente, a garota de capuz viu um corpo imóvel caído ao chão e decidiu se aproximar. A cobra estava completamente exausta, sem forças para se levantar, com a cabeça caindo constantemente para trás como se tivesse sido espancada pela batalha. Tentando descobrir o que estava rolando, ela perguntou à cobra, que abriu a boca de onde emanava sangue e sussurrou quase inaudivelmente que não poderia mais continuar. Ninguém ouviu o que a cobra respondeu, mas Kinyu, muito satisfeito, entrou na clareira e disse que testará sua técnica na cobra, cuja essência era que a agressividade do adversário só o tornava mais forte. Kinyu se aproximou da garota encapuzada que segurava o corpo sem vida da cobra nos braços sem nenhum traço de compaixão, dizendo que um mundo totalmente novo se abriu para ele. A garota encapuzada, com os olhos cobertos por uma máscara, virou-se para o protagonista dizendo que já que ele conseguiu derrotar a cobra, era digno de ser o seu oponente, e o mesmo acenou para ela dizendo que estava na hora. E ela, sacando as suas espadas cruzadas nas costas, o protagonista somente dizia para si mesmo que poderia lidar com isso tentando se animar antes da luta, mas, de repente, ele percebeu que não conseguiria. Ele viu o inimigo à sua frente apenas com um redemoinho indistinguível chicoteando nas proximidades, e em um piscar de olhos, as espadas cruzadas foram pressionadas contra a garganta do protagonista e ele nem teve tempo de entender como isso ocorrera. O rápido assassino apareceu olhando diretamente nos olhos do protagonista e seu nome era Tianlin. Kinyu respondeu com o mesmo olhar, notando que os olhos dela eram de uma cor verde extraordinária como a folhagem de uma floresta. Ela mal podia acreditar que o protagonista tinha decidido enfrentá-la sozinho. No entanto, ele já havia conseguido irritá-la e suas palavras soaram ameaçadoras. As irmãs observavam a luta com grande interesse e expectativa, implorando para que o protagonista tivesse cuidado, pois desta vez o oponente era extremamente perigoso e mais forte do que ele estava esperando. As irmãs explicaram que Tang Lian havia sido criada desde a infância para ser uma máquina de matar. Ela era incrivelmente eficiente nesse papel e a sua velocidade era incomparável. Tang Lian continuava se movendo rapidamente na frente do prota, transformando-se em um furacão esmeralda. Ele mal tinha tempo de vê-la, apenas um redemoinho verde passando de um lado para o outro. Tang Lian claramente se sentia superior enquanto girava em torno do protagonista nessa rápida dança da morte. Kinyu estava confuso, sem tempo de reagir às ações de Tang Lian, e ele não conseguia vê-la, apenas um redemoinho verde esmeralda. Tang Lian não parecia impressionado com as habilidades de Kinyu e prometeu que tudo acabaria em breve. O prota percebeu que sua oponente estava certa, ela era muito mais forte do que a cobra, e ele pensava intensamente em como enganar a seu adversário e ser vitorioso dessa vez. Tang Lian corria de um lado para o outro mesmo, atacando o protagonista, e ele percebeu que a velocidade dela era muito superior à dele, tornando impossível competir. Era difícil resistir quando não se tem tempo de reagir a ataques tão rápidos. Essa foi a conclusão do protagonista no momento em que uma chuva de espadas caiu sobre ele, e ele tentava pelo menos se defender e sobreviver. As irmãs prenderam a respiração e do outro lado da tela a professora Azul assistia a batalha também muito preocupada. Os representantes e aliados dos outros alunos finalmente se alegravam, antecipando a vitória de Tang Lian sobre o artista diabólico. Yuli estava presente, cerrou os punhos, preocupado com Kinyu, mas também foi atormentada pela ideia dele perder para outra pessoa que não era ela. E vendo a confusão da filha, Yuna tentou animá-la, pedindo que ela prestasse atenção na expressão do protagonista. Yuli seguiu o conselho de sua mãe e olhou para o rosto do protagonista, vendo um sorriso malicioso. Yuna continuou tranquilizando a filha, dizendo que Kinyu provavelmente tinha um plano, afinal ele havia passado anos se preparando. O prota realmente tinha um plano, ele entendeu que, sendo inferior ao inimigo em velocidade e sem experiência em matar, corria o risco de morrer de exaustão ao tentar se defender. Isso significava que ele precisava agir de uma forma diferente. Kinyu decidiu zombar de Tang Lian, chamando ela de velha medíocre, tentando ofendê-la. E ele começou a ridicularizar as suas habilidades de luta, chegando à conclusão de que precisava fazer com que Tang Lian tentasse acabar com ele o mais rápido possível. O público prende a respiração incrédulo com o que viam. Eles olhavam em volta em busca de Tang Lian, mas ela não aparecia, e o protagonista apenas ficava provocando ela. Ele tentava atraí-la enquanto um redemoinho mortal gira ao seu redor, e os espectadores notavam que ele estava sangrando nas pernas, rosto e corpo com as roupas rasgadas e arranhadas. Mesmo ferido, ele ria e duvidava das habilidades da garota, ainda provocando. Yuli, assistindo a batalha, pergunta a sua mãe se já era hora de encomendar um caixão para o protagonista que parecia destinado à derrota. Yuna, por sua vez, observa atentamente a tela, refletindo sobre os planos do prota. Se ela pudesse olhar mais perto, notaria o brilho indicioso em seus olhos demoníacos de Kinyu e
o sorriso malicioso em seu rosto ensanguentado. Ela entenderia que ele estava acumulando energia através do aumento de hostilidade. Tang Lian, por outro lado, se mostrava extraordinariamente paciente e não sucumbindo às provocações do protagonista, o que o deixava frustrado. E ele não conseguia entender por que Tang Lian não caía em suas provocações, pois ele esperava que ela perdesse o controle e era a única maneira de garantir a sua vitória. Vendo uma oportunidade quando Tang Lian se distraiu momentaneamente, o protagonista aproveitou para atacar com uma série de golpes rápidos. Ken Yu então decidiu usar o seu sistema para gastar toda a energia acumulada, melhorando seu corpo. O aumento imediato na velocidade e força foi sentido tanto por ele quanto por Tang Lian, que ficou surpreso com a rapidez do golpe do protagonista. Ele não teve piedade, atacando o rosto e a cabeça dela com força como se vingasse a humilhação anterior. Um golpe poderoso lançou Tang Lian cerca de 10 metros à frente, e a mesma percebeu que o protagonista estava provocando deliberadamente, mas não conseguia reagir. E ela tinha um monólogo interno, convencendo-se de que precisava aguentar e não mostrar fraqueza. Contudo, seu desejo de matar o protagonista fez perder a vigilância. Com outro golpe poderoso, o protagonista derrubou no chão, onde ela ficou deitada, exausta, com poças de sangue ao redor. Mesmo assim, não era o fim. Com esforço, Tang Lian abriu os olhos e viu o protagonista se preparando para deferir o golpe final, usando uma técnica de cotovelo mortal. Ele anunciou a retaliação e Tang Lian olhou para ele com os olhos arregalados. O horror e a premonição do fim inevitável estampados em seu rosto, mas a retaliação não aconteceu. Ken Yu foi repentinamente jogado para trás, esmagado por um enorme tronco de árvore que surgiu do nada, e ao sair debaixo do tronco, ele viu um rinoceronte na sua frente, dizendo que não perdoaria pela dor que causou sua irmã. Claramente, o rinoceronte vinha em defesa da sua mana e entrou na batalha com fúria e bravura. Vendo que o protagonista estava prestes a receber o outro golpe, Tang Lian implorou para sua irmã não fazer isso, e o rinoceronte não ouviu e diferiu outro golpe com seu enorme punho, que deveria acertar o protagonista no rosto, mas ele se esquivou habilmente. O rinoceronte ficou atordoado e confuso, mas a rendição não estava na regra dos guerreiros. Rain avisou que a determinação de Ken Yu em lidar com o vilão e vingar a sua irmã era visível em seus olhos, e as irmãs apenas imploraram para que o protagonista tomasse cuidado e cuidasse de si mesmo. Rain caiu sobre o ferido Ken Yu, com cada golpe acompanhado não só de gritos, mas também de aumento de pontos de energia que favoreciam o prota. Ele se esquivava habilmente dos golpes, pois comparado a Tang Lian, o rinoceronte se movia lenta e desagitadamente. Ken Yu notou que deveria ter ouvido o conselho da irmã mais nova e não interferir, mas Raino rugiu deferindo um golpe contra o prota. Porém, ele apenas sorriu, bloqueou habilmente o golpe e anunciou que o cara estava caindo em uma armadilha de aço. Ken Yu não apenas bloqueou o golpe, mas também interceptou o punho de Raino, segurando as mãos dela firmemente. A rinoceronte tentou escapar, mas a sua armadura estava desmoronando com seus últimos movimentos, deixando impotente e desarmado. Timidamente se cobriu com as suas mãos, tentando pular os restos de sua armadura, e o protagonista olhou descaradamente para ela nos olhos, como se nunca tivesse visto alguém tão assustado em toda a sua vida. Isso fez a coitada se sentir menos hostil do que nunca. De repente, Tang Lian passou correndo como uma flecha, pegou a sua irmã mais velha e ajudou a se esconder, e o prota não teve escolha a não ser olhar enquanto o trio de guerreiros fugia. Tang Lian se virou e lançou um olhar furioso por cima do ombro, claramente não acostumado a perder. Ken Yu só lamentou ter que deixar ir seus 3 rivais. As irmãs cercaram o protagonista felizes por ele estar vivo e bem. Xiao até se permitiu um elogio, chamando o protagonista de ótimo, e ele não estava ileso, com cortes, feridas e escoriações pelo corpo. Porém, estava feliz porque tudo estava se curando muito rápido. Ken Yu não queria descansar e recuperar o fôlego após a batalha. Ele queria subir no ranking, atrair mais gente e conseguir mais energia. E as irmãs aceitaram com entusiasmo a próxima aventura do protagonista e avançaram então em grupo unido. Juntos chegaram à área central e diante de seus olhos revelou-se a seguinte cena: um enorme formigueiro com centenas de túneis e vermes gigantes contra os quais os outros participantes estavam lutando. Eram corpos de 2 a 3 metros, terminando em ferrões, com boca cheia de dentes e pernas afiadas, e os oponentes mais perigosos e repulsivos possíveis. E ao ver aquilo, o protagonista se questionava se dessa vez ele sairia dessa enrascada.